nome é Victor da Costa Matias. Nesse vídeo eu falo sobre o exercício 27. Esse exercício ele tem dois itens, o item A e o item B. O item A fala: mostre que uma função diferenciável f diminui mais rapidamente em x na direção oposta ao vetor gradiente, ou seja, na direção de menos o vetor gradiente fx, né? E no item B fala para a gente usar o resultado da parte A e encontrar a direção na qual a função f xy é igual a x elevado a 4 vezes y menos x ao quadrado vezes y ao cubo. Diminui mais rapidamente no ponto 2 e menos 3. Então vamos lá. Aqui eu mostro a derivada de uma função f na direção de um vetor unitário u. E essa derivada ela é igual ao módulo do vetor gradiente vezes o módulo do vetor unitário u vezes cosseno de θ. O vetor unitário u é igual a 1, né? Então a gente pode escrever que essa derivada é igual ao vetor gradiente f, né, vezes cosseno de θ. Beleza. Normalmente o vetor gradiente ele é positivo, ele está indo para frente, um exemplo. Positivo vai para frente e o negativo vai para trás. O vetor gradiente ele está indo para frente. Que aqui fala bem assim que diminui mais rapidamente em x na direção oposta do vetor gradiente, ou seja, para trás do vetor gradiente. Para frente do vetor gradiente, a função ela estaria aumentando, né? Ou seja, exemplo, se tem um morro, você indo para frente, você está sofrendo o maior desgaste. Você vai ter que subir um morro muito íngreme. E se você for para trás, você vai descer, você vai ter um menor desgaste. Então, o seguinte, a gente quer mostrar que, igual eu falo aqui, mostre que uma função diferenciável f diminui mais rapidamente em x. A gente quer mostrar que isso vai diminuir. Para mostrar, a gente precisa da derivada da função f na direção do vetor unitário u. Ou seja, a gente tem que mostrar que está indo para trás, ou seja, está sendo o vetor gradiente, a derivada de f na direção do vetor unitário u, ela é igual ao vetor gradiente negativo, menos, ou seja, ele indo para trás. E para que isso aconteça, a gente vai ter que analisar o valor do cosseno de θ. O cosseno de θ, ele vai de menos 1 a 1, né? E para que aconteça que o vetor gradiente seja negativo, vá para trás, o cosseno de θ ele tem que ser igual a menos 1. E para que isso ocorra, a gente vai ter que trabalhar com π, com cosseno de π. θ, então, será π. Ou seja, o cosseno de π ele é igual a menos 1. Então, a derivada de f em direção ao vetor unitário u ela é igual a menos o vetor gradiente, f. Então, dessa maneira a gente consegue mostrar que está diminuindo mais rapidamente na direção de menos o vetor gradiente de f. Por quê? Porque se fosse para frente, né, a analogia que eu estou trazendo aqui, para frente, crescendo mais rapidamente, seria o cosseno igual a 1, positivo. E então o vetor gradiente seria positivo. Então é isso. Já que a gente mostrou, agora vamos partir para o item B. O item B, vamos voltar aqui, né? O item B fala: use o resultado da parte A para encontrar a direção na qual a função f xy ela diminui mais rápido no ponto 2 e menos 3. Então vamos lá. Aqui está a função e o ponto aqui, o 2 e 1 menos 3. Beleza, para a gente fazer isso, a gente vai ter que derivar essa função em relação... Aqui faltou um parênteses, aqui faltou fechar o parênteses. Enfim, para a gente encontrar, a gente vai ter que derivar.
em relação a x e y. Então, derivando del z, del x, nós vamos encontrar o seguinte, vamos encontrar 4x ao cubo vezes y menos 2 vezes x vezes y ao cubo. A gente derivou isso aqui. Agora, derivando del z e del y, del z, del y, nós vamos encontrar x à quarta menos 3y² vezes x, aqui é x ao quadrado, que esse 2 aqui ficou meio estranho, vezes x ao quadrado. Ok, então reescrevendo, o vetor gradiente xy, ele é igual a, aí aqui a gente trouxe na escrita de vetor, né? O x, então ficou aqui, ó, 4x ao cubo vezes y menos 2x vezes y ao cubo, vírgula, x à quarta menos 3y ao quadrado vezes x ao quadrado. Beleza, já que a gente já sabe o vetor gradiente, agora vamos ver no ponto 2 e menos 3. Então, beleza. Substituindo, a gente agora só basta substituir x por 2 e y por menos 3. Substituindo, nós vamos encontrar que o vetor gradiente no ponto 2 e menos 3 ele é igual a 12 e menos 92. Porém, isso daqui ele é o vetor gradiente em relação quando estiver crescendo, quando tiver o crescimento máximo. Mas a gente não quer o crescimento máximo, nós queremos a gente quer encontrar quando vai diminuir mais rapidamente. A gente não quer quando cresce rapidamente. A gente vai querer quando diminui. E aqui ó, no item B fala para encontrar a direção. A gente encontrou a direção. A direção quando diminui mais rapidamente, ela é dada pelo nosso vetor gradiente negativo. Então, para encontrar esse vetor gradiente negativo, a gente só troca o sinal do que a gente já encontrou. A gente tinha encontrado o vetor 12 e menos 92. Agora, a gente trocando o sinal, nós temos o vetor menos 12 e 92. Então, a nossa função ela está diminuindo mais rapidamente na direção do vetor menos 12 e 92. X igual a menos 12, y igual a 92. Então é isso.